Girassol Jornal, segunda-feira, boa noite, bem-vindos. Urgências médicas, casos de queimaduras dominaram as últimas 72 horas em Luanda. O Hospital Neves Bandinha atendeu 41 pessoas. Alimentação de qualidade. Famílias em Luanda chegam a gastar até 20% do salário mínimo para uma refeição equilibrada. Dom Imbamba, presidente da SEAST, desencoraja discursos políticos inflamatórios por não contribuírem em nada para o desenvolvimento do país. Bolsas de estudo lançada à fase 1 para alunos da 7ª e 9ª classes nas escolas comparticipadas. O programa vai beneficiar mais de 120 mil alunos. Internado desde 14 de fevereiro, o estado de saúde do Papa Francisco continua crítico. No Sudão, Médicos Sem Fronteiras suspenderam atividades em Darfur. É o Girassol Jornal que acontece também com o melhor do desporto. Bem-vindos. Outra vez, boa noite. As últimas 72 horas ficaram marcadas por entradas de vários casos de queimaduras no Hospital Neves Bandinha, especializado em casos do género. Foram atendidos 41 pacientes. O destaque recai para um cidadão de 38 anos que foi queimado na sequência de uma desavença com a sobrinha. Acidentes domésticos, líquidos superaquecidos, eletricidade são os principais motivos de internamento no Hospital Especializado Neves Bandinha. Neste domingo, Ângelo, de 38 anos, deu entrada nesta unidade hospitalar depois de ser queimado, supostamente, pela sobrinha de 37 anos, após uma desavença entre ambos. Pegou todas as facas da cozinha, ela, como não tinha mais nenhuma alternativa, a única alternativa foi pegar a panela com água e ir na nossa inclina para aquecer a água. Eu, naquela inocência, a água já bem quente, ela vem, pega a água, eu a tirar a água do tanque, ela vem e me despeja a água quente. Eu acho que isso foi uma tentativa de homicídio, eu acho que não pode ficar impune, porque se fez comigo, poderia fazer com uma outra pessoa. Então, nós não estamos a censurar o caso no sentido de que eu quero que ela fique presa ou que ela pague aquilo que ela fez. Mas também estamos a primar em outros assuntos, se calhar ela pode fazer com uma outra pessoa. É uma cantora famosa, ela é a Capapinha. O banco de queimados do Hospital Neves Bandinha, no município de Luanda, registrou, nas últimas 72 horas, um total de 41 casos de queimaduras diversas. A diretora clínica Antonieta Guilherme disse que deste número, 3 resultaram em morte. Atendemos um total de 41 pacientes, sendo 19 crianças e 22 adultos. Realizou-se 6 internamentos, dos quais 4 crianças e 2 adultos. Infelizmente tivemos 3 falecidos, foram 2 crianças e 1 adulto, pacientes esses que encontravam-se internados na UCI com superfície corporal queimada superior a 20%. Quanto às causas, predominou acidente doméstico com 35 casos. Também de referir que tivemos um caso por tentativa de homicídio. Quanto a agente lesivo, predominou os líquidos superaquecidos com 26 casos. De realçar que também tivemos 3 casos por gás butano, 2 por gasolina e 1 por eletricidade. Nas últimas 24 horas, 156 pacientes foram atendidos no Centro de Saúde da Samba. A chefe de enfermagem desta unidade de saúde, Isabel Miguel, avançou que a malária continua a ser a doença com maior prevalência. A patologia que é mais predominante é a malária, com 18 casos, a cólera com 15, DDAs com 12 casos e os ferimentos com 6 casos. Esses ferimentos geralmente são por armas brancas. Tivemos a sala de parto com 8 partos. No entanto, nos últimos dias, o número de crianças com queimaduras tem aumentado. Antonieta Guilherme apela aos pais para redobrarem a atenção no manuseamento de objetos iluminantes e aquecidos por crianças. Prestarem mais atenção em nossas criancinhas, evitar a presença das crianças na cozinha durante a preparação da refeição. Evitar o uso de toalhas de mesas compridas, evitar usar as bocas do fogão de frente.
porque geralmente quando a panela está na boca do fogão de frente, a criança tem alcance à panela, à cafeteira, e estes casos têm sido fatal, porque nós temos registrado um grande número de crianças com queimadura a nível da face. Mais de 300 pequenas e médias empresas encerraram as suas atividades na Huila nos últimos 3 anos, devido a dificuldades financeiras, constrangimentos que têm na base a dívida pública. Mas os empresários naquela região do país apontam também a elevada carga fiscal e multas excessivas cobradas pela AGT. Mais de 300 pequenas e médias empresas encerraram as suas atividades na província da Huila nos últimos 3 anos devido a dificuldades financeiras. A informação foi revelada pelo coordenador regional sul do Fórum Angolano dos Jovens Empreendedores, FAJE, falava em exclusivo a rede de Girassol. Piedade Pena aponta os constrangimentos provocados pela dívida pública relativa a bens e serviços fornecidos pelas empresas ao governo e que não foram pagos como a principal causa dessa situação. Das 480 empresas existentes na província, mais de 300 elas já estão fechadas. E esse é um dado que nós partilhamos com o governo local e com outros setores. Junto da AGT, uma preocupação que também nós já levamos. Estamos a dizer aqui que, inicialmente, muitas das empresas prestaram serviço ao nosso executivo e nós não tivemos os pagamentos das devidas empresas. E muitas destas dívidas foram para a dívida pública. E das dívidas públicas, nós não temos exemplos, nenhuma, pelo menos de uma que já foi paga. Outra preocupação, de acordo com o responsável associativo, é a elevada carga fiscal e as respectivas multas cobradas pela AGT. Um outro fator, nós apresentamos a situação que nós encontramos junto com a AGT. Os impostos elevados e as multas também estão na base do encerramento de muitas empresas. Nós já manifestamos essa intenção ao Executivo de que havia uma necessidade de nós negociarmos. Se o Estado é o devedor, que se negocie a dívida do empresário junto da AGT. Em consequência do encerramento, milhares de trabalhadores foram atirados para o desemprego. Para além do pagamento da dívida pública, Piedade Pena considera que um perdão fiscal, no âmbito das celebrações dos 50 anos da independência nacional, é uma solução para aliviar a situação das empresas encerradas. Primeiro é o desemprego direto. E segundo, realmente é o encerramento das empresas. Aqui não há outro meio termo. Agora, o que deve acontecer, a outra medida que sugerimos é um perdão fiscal, de formas que estes 50 anos da nossa independência nós conseguimos comemorar como todos os angolanos e a classe empresarial com a dívida, um perdão fiscal, para que comecemos um processo novo. O arcebispo de Saurimo e presidente da Conferência Episcopal de Angola e São Tomé condenou hoje aquilo a que chamou de discursos inflamatórios e que em nada contribuem para o desenvolvimento do país. Segundo Dom José Manuel Imbamba, que falava na abertura da primeira plenária dos bispos da ASEAST, que decorre aqui em Luanda, os referidos discursos políticos não inspiram e só facilitam um aumento progressivo de pobres no país. O arcebispo afirmou que os referidos discursos insistem na instigação do ódio, da divisão, da exclusão e até da partidarização da história da nação. Dom José Manuel Imbamba manifestou total preocupação com os discursos proferidos pelos políticos e que, na maior parte das vezes, ferem os princípios de unidade entre os angolanos. Discursos políticos que não inspiram, não motivam, nem galvanizam, porque continuam a fazer de nós reféns do nosso passado inglório. Insistem na instigação do ódio, da divisão, da exclusão, da partidarização da história e do fixismo político e ideológico. Enquanto nos mantivermos sempre em linhas paralelas, até nos assuntos mais nobres de Estado, nunca desfrutaremos
os benesses da nossa independência. E estaremos sempre a gravitar na nossa miséria humana, social, política, econômica, religiosa e cultural. No domínio social, o religioso disse que o elevado número de crianças fora do sistema de ensino e a fragilidade do sistema de saúde ainda fazem morada em Angola. O elevado número de crianças fora do sistema de ensino, especialmente entre as camadas mais pobres. As taxas de desemprego cada vez mais assustadoras, o que contribui grandemente para a marginalização social e o aumento da criminalidade. O sistema de saúde continua a enfrentar desafios significativos no capítulo, sobretudo, da humanização dos serviços e dos seus agentes. A insegurança alimentar e os recentes escândalos financeiros no setor da administração pública. Todas estas situações geram um clima de desconfiança, incerteza e desconforto e revelam uma gravíssima crise da ética e do patriotismo. Dom José Manuel Imbamba condenou o assassinato de 2 seminaristas na província da Huila, tendo sinalizado que a SIAST espera que os culpados sejam responsabilizados exemplarmente. Um acontecimento que abalou profundamente a sociedade foi o assassinato dos 2 seminaristas teólogos da Arquidiocese do Lubango. Peço que se faça luz em torno do caso e que os culpados recebam a merecida pena. Em nome da SIAST, o também arcebispo de Saurimo aproveitou a ocasião para felicitar o presidente da República, João Lourenço, pela sua eleição ao cargo de presidente da União Africana. Sublinho a abertura das atividades celebrativas dos 50 anos de independência de Angola e a eleição de Angola na pessoa do nosso chefe de Estado, Sua Excelência, Senhor Presidente da República, João Manuel Gonçalves Lourenço, ao mais alto cargo de liderança rotativa da União Africana. Os nossos parabéns, Senhor Presidente. Na abertura da primeira plenária anual da SIAST, Dom José Manuel Imbamba lamentou igualmente os altos níveis de desigualdade económica, com realce para a disparidade entre os mais ricos e os mais pobres, uma realidade cada vez mais presente em Angola. Intermediação de imóveis, certificação para exercício legal. Em destaque. As famílias em Luanda chegam a gastar até 10.000 kwanzas para ter um almoço, um jantar com alguma qualidade, ou seja, uma refeição para 6 pessoas custa 20% dos 50.000 kwanzas fixados no atual salário mínimo nacional. Com a carência dos alimentos, donas de casa foram obrigadas a reduzir a qualidade das refeições e outras preferiram reduzir a quantidade. Para quem está acostumado a ter uma refeição de qualidade, atualmente gasta até 10.000 kwanzas com um almoço ou jantar, mais 5.000 kwanzas do que gastava há 5 anos. A carência dos alimentos elevou o custo de vida das famílias, que agora gastam o que corresponde a 20% do salário mínimo nacional para ter uma refeição. Nesse momento, o almoço em condições, mais ou menos em condições, eu gasto 10.000 kwanzas. A ver com jantar, nem um pequeno almoço. Antigamente, eu acho que com 5.000 kwanzas, porque hoje um bagre que eu comprei a 5.000 kwanzas, que eu comprei a 5.000 kwanzas estava a 2.500 a 2.000 kwanzas. Hoje é 5.000 kwanzas. Quer dizer que até o ano passado ainda estava melhor, agora apertou mais um bocadinho. Se não for uma comida também assim caprichada, uma comida assim inventada, pode ser menos, né? Pode ser 8.000 ou 7.000, mas se for mesmo uma comida caprichada, eu ainda gasto uns 10.000 ou 11.000. Se for então a loja, pior. Se for 10.000, já não baixou a qualidade. Já consigo fazer tudo um pouco, né? Consigo fazer um frango panado, um arroz de legumes, uma salada, inventar aí um arroz de milho. É para essas coisinhas assim que são os custos, né?
Há quem gaste menos. É o caso de Yolanda da Costa, que gasta até 5.000 kwanzas para confeccionar um almoço dos 5 membros que tem em casa. Fazer um fungo, um peixe grelhado com um feijão, vai gastar uns 5.000 kwanzas. Fazer uma caldeirada, por exemplo, de frango, esses valores aí. Para o pequeno almoço podemos gastava antes uns 1.000, 2.000 kwanzas para o almoço, que não se vê nos dias de hoje atualmente. Júlia Domingos, por exemplo, tem 7 membros em casa, diz que gasta atualmente 2.500 kwanzas para preparar um almoço. Considera que gasta menos por causa de alguns produtos que retira do seu próprio negócio. Não compro tomate, não compro a cenoura nem a pimenta porque eu já vendo. Mas o arroz está muito caro mesmo. Está muito caro o peixe. As crianças não conseguem mais comer frango em casa porque está mesmo muito caro. Uma perna de concha são 1.000 kwanza. Eu que tenho 6 crianças, vou parar até onde? Os custos de uma refeição, como um almoço, subiu o dobro do que há 5 anos. Donas de casas foram obrigadas a reduzir os ingredientes para cada refeição que confeccionam devido aos preços que encareceram. Os que não reduziram os ingredientes baixaram na quantidade. Mas João Mateus tem 4 membros em casa e gasta 6.000 kwanzas para ter uma refeição. A refeição, normalmente, agora nós não pusemos o essencial, né? O essencial, que é, por exemplo, se você fazer uma massa, a famosa massa com todos, mano, aí vai poder uns 7.000 kwanzas que é para poder fazer. Porque só a carne, o quilo de carne, para uma família já são 7.000 kwanzas, imagina os outros condutos, como é que fica? Pode bater mesmo até 10.000 kwanzas só para uma refeição. É a mesma opção que teve Ana Castelo. Não consigo ter uma azeitona de vez em quando na mesa, um tremoço. Está um bocadinho mesmo difícil. E antes era mesmo mais, agora... Tudo isso por causa do custo da cesta básica que ficou mais cara. Certo, o custo da cesta básica que ficou mais cara. A nutricionista Olga de Carvalho aconselha as famílias a mudar os hábitos de alimentos pelos produtos nacionais para evitar custos elevados. Podemos pôr as opções nacionais, a muteta, e também podemos colocar aí algumas refeições vegetarianas, como verdura de muamba para as famílias. Tem um valor nutritivo bom, porém de uma opção um pouco mais barata. Então, nesse momento de carestia, podemos ter as opções de modificarmos a nossa dieta também do dia a dia. Isso vai fazer o quê? Vai fazer que rende um pouco mais o dinheiro. Chama a atenção a comprar alimentos de forma barata, segura e higiênica. É o cuidado, questões de higiene, tá? Porque não adianta às vezes querer buscar uma opção barata que depois lhe custa cara por questões de enfermidades ou doenças. E está à vista o lançamento da consulta pública sobre a Estratégia Nacional de Reconversão dos Sistemas Agroalimentares. Para mais informações sobre o assunto, recebemos hoje em estúdio o engenheiro Fernando André, chefe do Departamento de Segurança Alimentar do Ministério da Agricultura e Florestas. Engenheiro, muito boa noite, bem-vindo ao Girassol Jornal, é um prazer. Muito boa noite, Nandi. Muito obrigado. Muito boa noite à televisão Girassol por ter nos formulado este convite e estar aqui presente para tecer nossas considerações. Ora bem, nós agradecemos mais uma vez a presença do engenheiro. Engenheiro, o que é que está mal com os sistemas agroalimentares que impõem a sua reconversão? Bem, na verdade, de facto, isto é uma situação que preocupa quase o mundo, em particular a África e, no caso concreto, de Angola. É do vosso conhecimento que, recentemente, no mês de janeiro, realizou-se uma cimeira de chefe de Estado em Kampala. Esta cimeira teve como objetivo materializar as orientações de Malabo e de Maputo, que consistia na implementação de 10% do investimento público aos Ministérios da Agricultura. No âmbito destas orientações e no âmbito da aprovação da Estratégia Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional em Angola, o Governo de Angola pretende levar a cabo a consulta pública para a elaboração da Estratégia Nacional de Conversão dos Sistemas Agroalimentares em Angola. Para dizer que esta estratégia tem como objetivo intensificar a produção sustentável, a agroindustrialização e o comércio, e também tem como objetivo promover o investimento público e o financiamento, e para também garantir a segurança alimentar e nutricional das nossas populações. Não só, como também para promover os sistemas
os sistemas alimentares resilientes, principalmente para aqueles países, para aquelas províncias que enfrentam o problema da seca. Então, pensamos que, de facto, é uma das hipóteses importantes para poder implementar este tipo de ações. E, senhor, esse sistema inclui todas as cadeias do setor? Exatamente, todas as cadeias do setor, a partir de produção, transportação, transformação, comercialização até o consumo. Já se pode afirmar com segurança de que os problemas estão todos diagnosticados? Exatamente. De facto, aliás, não estão totalmente diagnosticados. Agora vamos diagnosticar. Razão pela qual estamos a promover este debate público para que toda a gente, toda a sociedade participe com as suas ideias no ponto de vista de conhecimento. Com base da recolha dessas informações, poderemos então elaborar a tal chamada Estratégia Nacional de Conversão de Sistemas Agroalimentares em Angola. Como é, engenheiro, que se torna possível falar de segurança alimentar sem envolver, por exemplo, a questão da eletrificação? Bem, que é ainda uma de facto é verdade. Por isso que nós estamos a dizer que a segurança alimentar é uma ação multissetorial, não cabe apenas ao Ministério da Agricultura, que significa dizer que cada instituição envolvente dentro desse processo tem a sua ação a desenvolver, a energia e a água também têm a sua ação, os serviços de transporte também têm a sua ação, a reparação das estradas e muitas outras ações. Todo aquele processo que envolve o processo produtivo, pensamos que deve haver a participação ativa desses setores. Ou seja, está o engenheiro a dizer que esta deve ser uma preocupação que deve deixar de ser vista apenas como preocupação do setor da agricultura. De facto. É a razão para a qual, e aí até posso ir mais além, a Estratégia Nacional de Segurança Alimentar prevê, de facto, esse conjunto de ações. E nós, como Ministério da Agricultura, a Estratégia Nacional sobre os Sistemas Agroalimentares é para dar cobre o cumprimento das ações que dizem respeito ao Ministério da Agricultura dentro da Estratégia Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, que significa dizer que as outras instituições envolventes nesse processo também devem participar com a sua cota parte, para que realmente possamos produzir ou podemos promover um desenvolvimento inclusivo. Engenheiro, em função das perspectivas, quando é que se poderá afirmar com segurança de que o país atingiu de facto a segurança alimentar? Nós estamos aqui num horizonte de 10 anos que estamos a dar. Pensamos que dentro de 10 anos, na implementação da nossa estratégia, podemos reduzir ou erradicar a fome e reduzir a fome pelo menos até a metade. Portanto, há condições do alcance dos objetivos à luz do que está traçado sem dificuldades. Sim, por isso que estamos a promover esse debate público, para que realmente possamos ir em busca do recurso financeiro para inovar as nossas atividades. Dá para destacarmos aqui algumas linhas essenciais do que domina de facto a estratégia? Bem, uma das linhas que eu acabei de citar é intensificar a produção sustentável, a agroindustrialização e o comércio. A outra linha é nós irmos à busca de financiamento que possa dar cobre às ações que nós possamos desenvolver no setor agrário. E outra questão é garantir a segurança alimentar e nutricional para todas as pessoas. E nessa perspectiva, engenheiro, como é que se pode olhar para o recente embargo da importação de produtos de origem animal, por exemplo? Pode concorrer para esta segurança alimentar que se prevê alcançar? Não há embargo. O que nós pensamos realmente é reduzir aqui alguns produtos que nós achamos que não seria viável, uma vez que o nosso mercado também já há essas condições para poder produzir. Essa é uma medida oportuna? Não vem comprometer a certo ponto as metas? Não vai comprometer absolutamente nada. O que nós pretendemos que realmente é a diversificação. E quanto haver diversificação, não há comprometimento. E esta confiança baseia-se em quê? Os níveis de produção? Os níveis de produção e as nossas ações que nós pretendemos implementar. Esta é uma das questões. O que nós pensamos, as nossas políticas que foram traçadas e o nosso conjunto das ações que nós pretendemos desenvolver, dá-nos esta perspectiva. Estamos a falar ou seja, neste sentido, estamos também a olhar para a questão da disponibilidade de proteínas. Exatamente. Estamos a falar em toda a cadeia da produção alimentar. E como é que está desenhado o mapa da auscultação, da consulta pública? Bem, nós pensamos, em primeiro lugar, no dia 27 deste mês, vamos fazer o lançamento dos sistemas agroalimentares aqui em Luanda, concretamente no município de Cacoaco. Depois subdividimos o país em 4 regiões. A primeira região engloba a província de Cabinda, a província do Uíxe, a província do Zaire, a província de Luanda e a província do Bengo. E depois também vamos para a segunda região, a região Akonza Norte, a segunda região é a região norte
Centro-Norte, aliás, que inclui a província de Malange, a província de Kwanza Norte, a província do Mochico, Lunda Norte e Lunda Sul, e Cubango. Estamos a falar de quanto tempo estamos a falar no horizonte de 5 meses. De 5 meses. Nós precisamos implementar essa ação durante 5 meses. Durante 5 meses. 5 meses. E nós achamos que durante 5 meses é o tempo suficiente para a recolha de todas as contribuições necessárias para a elaboração dessa estratégia. Da estratégia. Engenheiro, vamos agradecer por ter vindo ao Girassol Jornal e muito por esses obrigado. esclarecimentos ricos da estratégia. Contamos tê-lo numa próxima oportunidade, se calhar logo após a conclusão do processo de auscultação ou de consulta pública, para então olharmos para o futuro da implementação dessa estratégia. Estaremos sempre abertos, desde que a nossa televisão Girassol poder nos convidar. Estaremos sempre. Eu acho que no final poderemos aparecer aqui para dar as nossas considerações finais naquilo que realmente poderemos recolher no âmbito dessa estratégia. Muito bem, okay. Obrigado mais uma vez e continuação de bom trabalho. Obrigado. Okay. E alunos das escolas públicas e comparticipadas da 7ª a 9ª classes começaram a beneficiar esta segunda-feira da Bolsa de Estudo do primeiro ciclo do ensino secundário. O lançamento da iniciativa aconteceu no município de Calumbo, província de Icolo-Ibengo. A fase 1 de pagamentos do programa vai beneficiar mais de 120 mil alunos de 9 províncias. 250 milhões de dólares é o montante global do projeto financiado pelo Banco Mundial. Nesta primeira fase, 128.314 alunos de 9 províncias vão receber o valor anual das bolsas, avaliados em 35 mil kwanzas, que inclui um bônus de mais 35 mil para raparigas matriculadas pela primeira vez na 7ª classe. É um incentivo à matrícula, em particular para as meninas, que as meninas não têm muitas oportunidades para ingressar neste nível ou neste ciclo de ensino. Então, para fomentar a sua matrícula, é preciso, portanto, nós optamos por determinar que elas deveriam receber mais 35 mil kwanzas no ato da matrícula. É uma boa iniciativa do Ministério da Educação. Agradecemos a Sua Excelência, Ministra da Educação, por nos conceder esta oportunidade. Nós queremos agradecer em nome do Complexo Escolar 5012. De facto era difícil, né? Eu tirei a menina de uma área onde ela vivia, trouxe para Calumbo, e graças a Deus estamos aqui. Ela vai continuar a estudar, ela tem uma ideia, que eu uma vez perguntei o que ela queria ser no futuro. Ela disse que queria ser doutora de saúde. Como ela é boa em ciências biológicas, agradeço que isso seja boa coisa. Né? Está feliz, senhor? Estou feliz. O governador de Icolo-Ibengo, Ausílio Jacob, sinalizou o impacto do projeto na vida estudantil das raparigas e rapazes. O estímulo que se traz à dedicação à escola é um estímulo que se traz à dedicação ao conhecimento, é um estímulo que se traz à coesão familiar e é um estímulo que se traz até à própria comunidade para preservar as infraestruturas escolares, para além delas proporcionarem o conhecimento, proporciona também uma garantia financeira que lhe permita até, se os pais forem capazes de transformar esses recursos em pequenos investimentos para rentabilizar, para que essa sustentabilidade continue. Só depende muito da capacidade que os pais têm de olhar para esse investimento. E a ministra da Educação, Luísa Maria Grilo, avançou os grandes objetivos do programa de bolsas de estudo, que vai beneficiar 900 mil alunos das 21 províncias do país. Pretende-se, com esta subcomponente, disponibilizar incentivos financeiros aos alunos matriculados no primeiro ciclo do ensino secundário, ou seja, alunos matriculados na 7ª classe, 8ª e 9ª, bem como os alunos do primeiro e segundo ano da educação de jovens e adultos, em escolas públicas e público-privadas de municípios com maior vulnerabilidade e cujos índices de evasão escolar são altos. O programa abrange as 21 províncias do país, beneficiando 900 mil alunos, sendo 450 mil raparigas, 450 mil rapazes. O programa de expansão de bolsas prevê, durante esta primeira fase, alcançar 128.314 alunos de 9 províncias. Nesta primeira fase de expansão, o programa prevê abranger 128.314 alunos
de 9 províncias do país, nomeadamente Bengo, Kwanza Norte, Kwanza Sul, Cunene, Huila, Icolibengo, Luanda, Lunda Norte e Malange, que hoje, em simultâneo, vivenciam a mesma atividade. O projeto de empoderamento da rapariga e aprendizagem para todos, PAT2, teve o seu início em 2022 e conta com o apoio financeiro de 250 milhões de dólares do Banco Mundial. E a responsabilidade dos pais na educação dos filhos vai muito além de garantir o cumprimento das obrigações escolares. Ela envolve participar ativamente da vida estudantil, a criação de um ambiente familiar que valoriza a aprendizagem e que promova o diálogo e ainda oferece, sobretudo, o acolhimento diante de dificuldades. Esta é a visão defendida por alguns pais encarregados de educação que, por outro lado, consideram também que é cada vez maior no meio social a quebra dos valores morais e culturais, influenciada pelo avanço das redes sociais. É seguro dizer que quando os pais mantêm um relacionamento estruturado e positivo com os filhos em casa, o resultado é satisfatório dentro e fora da sala de aula. Assim, entendem alguns pais que consideram que, com o advento da internet, o futuro dos filhos fica ameaçado caso não houver um envolvimento direto na rotina escolar dos menores. Porque temos no meio um novo player, que são as redes sociais, a informação, a rede social é muito forte, tem muita influência na educação atual. E nós pais temos que redobrar, os pais de agora, temos que redobrar os esforços para não se perder isso. Se comportam mesmo mal nossos filhos de agora. Então, nós como mãe, o apelo que eu tenho a deixar como mãe é nós ter mais atenção, nós participar das escolas onde nossos filhos frequentam, onde passam mais tempo, e nós em casa também controlar. Medirmos a idade a quem podemos dar os telefones, porque os telefones também é uma das influências muito o telefone está mesmo mal, porque as crianças estão a se viciar de uma forma que nós não estamos a entender. Para a gestora escolar Irene Cardoso, um ambiente familiar que promove o diálogo, carinho e respeito cria as bases emocionais necessárias para que os filhos lidem com os desafios escolares e sintam-se à vontade para pedir ajuda quando necessário. Primem pelo diálogo. O diálogo na base da não rígido, um diálogo permanente, que seja permanente e que seja tranquilo, não é? Porque hoje em dia não adianta dizer que o bebê vem da cegonha. As crianças já sabem de onde é que os bebês vêm. Então nós temos que falar com eles, termos uma literacia com eles de forma mais abrangente, mais próxima à realidade, mas mais tranquila também. Então, eu acredito que nós, encarregados de educação, não aprendemos a ser pais, não é? Também o aprendizado do nosso lado, mas temos que acompanhar. Às vezes também nós, culpados, nós somos pais, que não estamos a acompanhar os nossos filhos devidamente. Então, as crianças estão começando mesmo a se perder e não ter essas educação morais. Queremos nós, os pais, trabalhar arduamente para que os nossos filhos, na verdade, acatem e nós demos uma educação boa para os nossos filhos também ter uma boa sociedade. Se comparando a educação dos dias atuais em relação à dos antepassados, há muitas lições que deveriam ser tidas em conta e serem aplicadas por causa das mudanças comportamentais negativas de muitos filhos. Nós não tínhamos telefone, além disso, nós tínhamos uma educação, o pai só te olha, não é preciso falar. A olhada que o pai vai te dar, você já vai entender por quê. Mas agora os nossos filhos, nem com olhada, nem com berrões, nem com ralhetes não estão a avançar. Eu acredito que cada um de nós tem a sua inteligência e pode ser cada vez melhor, desde que instruído e encaminhado. E eu penso que, muitos dos nossos jovens não têm essa orientação, acabam por seguir caminhos dos amigos ou de quem seja quem cruza com ele na vida e acabam por ter esse desfecho. Pesquisas apontam que um dos maiores presentes que os pais podem dar para os filhos é fomentar o amor pelo aprendizado. Quanto mais cedo começar a relação, é bem melhor. O amor e o respeito pelos mais velhos são valores cada vez mais escassos no seio da juventude, sobretudo
A cultura de lidar saudavelmente com pessoas mais idosas parece mais enfraquecida. A Vinícia Mateus mostra na reportagem a seguir a opinião de alguns populares e especialistas sobre o assunto. Em Angola, assim como em muitos países, nos últimos anos, o número de idosos abandonados pelos familiares nos lares e nas ruas aumentou. No nosso país, acusações de feitiçaria, tentativa de usurpação de bens e conflitos familiares estão na origem de alguns casos, tal como nos conta Ivanovic José, que testemunhou o abandono de um idoso por causa da disputa de um terreno. Na verdade, era uma casa de família. Não, o filho queria se apoderar da casa, então via como fosse mais velho um impedimento, porque ele queria vender, acho que um anexo do pai que ficava fora, ele queria vender aquele anexo. O que ele fez? Tirou o pai e colocou a rua e vendeu o anexo. E o pai via na rua, e nós assim como o vizinho passavam, víamos, dá aquela sensação de temos que ajudar mesmo o senhor. Uma vida tranquila que possa reunir os filhos, netos e quem sabe até bisnetos no mesmo ambiente. É o desejo de muitos que dedicaram a maior parte da sua existência à família. Mas hoje, a realidade encontrada por muitos que chegam à velhice é bem diferente. Os jovens reprovam a atitude de abandono e maus tratos aos idosos. Sou contra isso, né? Até porque, de primeira, são as nossas avós, as nossas mães, que nos dão o devido tratamento até a idade em que nós chegamos, desde pequeno até a fase adulta, até quando nós podemos criar o nosso próprio lar, são elas quem nos dão aquele amor. Então, devemos ser recíprocos a eles e sou contra esse tipo de atitude. Os nossos pais são nossos deuses cá na terra, então devemos dar-lhes o máximo de cuidado, controle, enfim. Por outro lado, São Domingos, de 60 anos, conta que no seu tempo, os pais eram verdadeiros tesouros no seio das famílias. Transmitiam amor, sabedoria e uma resiliência que atravessava gerações. Nós crescemos no tempo do colono. Para você conversar com o mais velho, tem que sentar no chão. Pai, eu venho isso, quero isso, quero isso, quero isso. O pai agora vai dar explicação. Meu filho, não é assim, a vida é assim, o filho vai entender. Mas agora o filho de hoje, mãe, é difícil, mãe. Talvez vai começar a te faltar respeito ao seu próprio pai. Os avós daquele tempo, eu ainda lembro no tempo da minha avó estava em vida. Todos os finais de semana nós tínhamos todos os netos em casa. Hoje em dia, um já vive no Kazenga, um vive no Zango, um vive no Benfica, um em termos de vida está melhor que o outro, já não quero aproximar, então o amor ao próximo morre ali. Florencio Kiangala chama a atenção dos pais para a responsabilidade no ato de educar os filhos. Não podemos ter essa parte da culpa, porque se nós se distrairmos um bocadinho, não temos o controle desses nossos filhos. Alguma das famílias está a perder a essência mesmo. Parte dos filhos. Porque se nós também se deixarmos assim, deixar andar e não perguntamos, não conversamos com a nossa filha ou com o nosso filho, então vamos ver que depois vamos dizer, não, é o azar. Não é o azar, não, nós desleixamos mesmo. Aí vem a gravidez precoce, não é? Vem aquela falta de respeito, a filha, em caso o filho não tem respeito do próprio pai, porque nós não estamos a mostrar aquela coisa, a coesão, né? que deve existir dentro do seio da família. De realçar que o abandono de um idoso é uma situação que pode causar sofrimento emocional e físico, e pode levar a doenças e declínio na qualidade de vida, pois, já dizia o velho ditado, na boca de um mais velho pode sair dentes podres, mas não palavras podres. João Lourenço apela aos jovens para que olhem para os mais velhos, pois são verdadeiras bibliotecas vivas. É bem dito que tudo começa da base. Se eu tiver uma consciência de que os mais velhos devem ser respeitados desde a base, eu, não importa quanto tempo faça na terra, quanto tempo de idade eu tenha, eu vou continuar sempre com o mesmo respeito. Eu, se tiver um idoso por perto, eu vou ter uma fonte de riqueza, vou adquirir experiência, vou adquirir sabedoria, vou adquirir conhecimento. Então, é tolice fazer isso. O país possui 11 lares de acolhimento. O lar da terceira idade Beiral, em Luanda, acolhe mais de 200 idosos. Girassol Jornal, segunda-feira, 24 de fevereiro. O próximo bloco acontece com atualizações sobre o estado de saúde do Papa Francisco e o resto da atualidade em destaque além das nossas fronteiras. Volte connosco. Até já.
Estão de volta as notícias no Girassol Jornal. O ministro do Interior, Manuel Homem, trabalha na província de Benguela, onde constata a dinâmica e o funcionamento do setor. Amanhã, aliás, ao longo do dia desta segunda-feira, o ministro teve agenda intensa de atividades e temos o resumo a seguir com o repórter António Mateus. António, boa noite. Verdade, boa noite para si e para os telespectadores do Girassol Jornal. Respondemos a partir da província de Benguela, onde se encontra o ministro do Interior, Manuel Homem, que visita nesta província. Portanto, vai efetuar uma visita de 2 dias aqui na província de Benguela. Chegou nesta tarde, no caso, com uma delegação e já inaugurou várias instituições, com principal destaque para as delegações do Ministério do Interior a nível municipal, tanto de Lubito como também de Benguela. Visitou o Centro de Formação e Adestramento da Polícia Nacional, bem como também a unidade dos serviços de intervenção rápida da Polícia Nacional. Manuel Homem falou para a imprensa e destacou vários aspectos que têm que ver então com a segurança a nível do país, bem como o ponto de situação da Polícia Nacional a nível do nosso país, no caso. Vamos acompanhar algum extrato das declarações do ministro Manuel Homem, que falou para a imprensa em instantes. O nível de criminalidade é sempre um tema com o qual temos de estar preocupados, mas é estável, a situação operativa nacional é estável, mas todavia os órgãos do Ministério do Interior continuam empenhados em continuarmos a diminuir estes números que temos hoje. É claro que não passa apenas pela atuação dos serviços do Ministério do Interior, é uma ação coordenada dos órgãos de defesa e segurança, mas estamos empenhados para que quer a grande criminalidade como a criminalidade menor tenham uma atenção cada vez mais especial dos nossos serviços. Estamos efetivamente a trabalhar para que temas como o contrabando de combustível ou ainda a exploração ilegal de recursos minerais do país tenham uma atenção especial. Temos hoje tipos novos de crime que estão a acontecer um pouco por todo o país. A criptomoeda é um destes crimes que infelizmente hoje acontece um pouco por todo o país. Os nossos serviços de forma coordenada estão a trabalhar nesta direção e vamos continuar a trabalhar para desincentivar o surgimento destas práticas que lesam a nossa economia. Aqui então as palavras do ministro Manuel Homem, que está na província de Benguela a visitar várias infraestruturas, bem como a proceder inaugurações. A visita do ministro vai continuar nesta terça-feira, com outros momentos que vão certamente marcar a presença do Ministro do Interior, no caso aqui na província de Benguela, para acompanhar com outros pormenores, no caso, nos próximos serviços de informação da Rede Girassol. Por enquanto, ficam os cumprimentos de Paula Cambonja nas imagens. António Mateus, boa noite. António Mateus e o resumo do que foi a agenda do Ministro do Interior nesta segunda-feira. Já que dissemos, o Ministro trabalha em Benguela e constata a dinâmica e o funcionamento do setor que dirige naquela região do país. O Instituto Nacional de Habitação deu início nesta segunda-feira a uma reunião com a classe que opera no setor imobiliário em Angola. O encontro tem a duração de 2 dias e visa traçar linhas mestras de cooperação na perspectiva de alavancar o setor no país. O futuro do imobiliário no país começou a ser discutido hoje no encontro entre protagonistas do setor e o Instituto Nacional da Habitação. Pretendemos uma reflexão técnica, análise e troca de experiências com um olhar firme sobre problemas e soluções no domínio do imobiliário e sua natureza transversal, com foco no problema do direito à habitação condigna, sobretudo, e de pendor social, acesso sustentável à terra e seus benefícios, bem como a aplicação das normas internas e de convenções internacionais que nos vinculam no domínio do imobiliário.
Na ocasião, o secretário de Estado para o Urbanismo e Habitação reconheceu que a falta de oferta de habitação com preços acessíveis tornam cada vez mais caro o setor. É notório que a falta de oferta de habitação ou terrenos para este fim, a preços acessíveis, tem encarecido o mercado imobiliário. Deste modo, um dos grandes desafios do Executivo é tentar inverter este paradigma através da criação de políticas com vista a atrair e fixar preços acessíveis. Yara de Carvalho, conservadora de registro predial, considera que a falta de registros de imóveis contribui muito para conflitos no setor. A necessidade do registro naturalmente evita conflitos de sobreposição de terras, conflitos de disposição de terceiros de bens alheios. Naturalmente que o registro, no fundo, é o fator primordial para aquilo que é a segurança jurídica do próprio bem, para o registro daquela parcela, daquele prédio e, naturalmente, evitar conflitos futuros relativamente a essas matérias. Sim. Durante 2 dias, Instituto Nacional da Habitação e profissionais do imobiliário vão discutir sobre o futuro do setor em Angola. Mais de 20 empresas foram licenciadas para o exercício legal da intermediação de imóveis nesta segunda-feira. O objetivo é ordenar o setor imobiliário no país. Angola apresenta grande potencial de crescimento no mercado imobiliário, impulsionado por investimentos e reformas estruturais, apesar dos desafios económicos, sendo que o setor privado é visto como o ponto-chave para este crescimento. Para proporcionar um melhor ordenamento, foram licenciadas cerca de 20 empresas para facilitar a aquisição de imóveis. Elas trabalharem com os angariadores imobiliários, porque os angariadores imobiliários é uma classe dos profissionais liberais que, por si só, não têm como funcionar. Eles trabalham dentro das mediadoras imobiliárias, o que nós esperamos que daqui em diante essas 20 empresas que foram licenciadas para o exercício da atividade de mediação imobiliária contratem angariadores imobiliários para trabalharem dentro da sua empresa, dentro da organização. Vamos deixar de ter, se tanto, miúdos pendurados no muro a venderem ou a promoverem a promoção de um produto imobiliário. O licenciamento não fica apenas por Luanda, segundo esclareceu o porta-voz do Instituto Nacional de Habitação, Augusto Fernandes. Com a atividade de licenciamento aqui, esta semana, depois da manhã, estamos a arrumar as malas para ir para Benguela e em Benguela também vamos fazer o mesmo ato. Vamos licenciar as empresas que estão nos termos da lei, organizadas para poderem serem licenciadas para o exercício da atividade. Ou seja, estou a tentar dizer que este ato que estamos a realizar aqui hoje é um ato contínuo, não se esgota aqui. Ao longo do ano vamos indo homenageando pessoas e vamos indo licenciando as atividades econômicas ligadas ao imobiliário. Exercer a atividade imobiliária sem licença era estranho, segundo disseram representantes das empresas contempladas, pelo que agora fica para o passado. De facto era estranho, mas pronto, como não havia ainda licenças, nós fazíamos a nossa atividade normalmente, mas lutávamos muito para ter esta licença para podermos estar todos legais e dentro da lei. Ver as empresas licenciadas significa um ganho, segundo Mário Passos e Domingos Franco. Bom, para todos nós é um ganho, né? Porque na verdade a atividade já é exercida, mas há efetivamente a necessidade de que as pessoas estejam efetivamente credenciadas para o fazer. E eu acho que esse é o primeiro passo para aquilo que é o nosso grande objetivo, que é começar a ver o mercado imobiliário a sair do informal para o formal. Agora que já temos a licença, dá mais credibilidade aos nossos clientes, transmitimos também confiança aos clientes. Cerca de 20 empresas licenciadas para o exercício de intermediação de imóveis.
E agora, notícias além das nossas fronteiras. O Papa Francisco continua internado e a lutar contra uma pneumonia dupla. O seu estado de saúde continua crítico e é complicado pelo facto de o pontífice também sofrer de insuficiência renal leve. O estado de saúde do Santo Padre continua crítico. No entanto, desde ontem à noite, ele não apresentou mais crises respiratórias. Alguns exames de sangue mostram uma insuficiência renal inicial e leve, atualmente controlada. A complexidade do quadro clínico e a espera necessária para que as terapias farmacológicas deem algum resultado exigem que o prognóstico permaneça reservado. O Papa Francisco teve uma noite tranquila, de acordo com o Vaticano. Um comunicado vem um dia após o pontífice sofrer uma crise de asma prolongada e o seu estado de saúde ser descrito como crítico pela primeira vez. O Papa Francisco, internado desde 14 de fevereiro, após sentir dificuldades para respirar por vários dias. O pontífice tem 88 anos e foi internado no Hospital Gemelli, em Roma, devido a uma bronquite. No hospital, foi diagnosticado com pneumonia bilateral e também uma infecção polimicrobiana. Na sexta-feira, Francisco completou uma semana de internamento e os médicos do Papa fizeram uma entrevista coletiva para atualizar o quadro clínico do pontífice. Segundo a equipa médica, o Papa não corre risco de morte, mas também não está fora de perigo, por ser um paciente frágil. Por causa disso, Francisco vai permanecer internado por pelo menos mais uma semana. Eles também disseram que o pontífice não está conectado a nenhum aparelho de respiração, consegue caminhar, mas só por causa da dificuldade respiratória e do problema prévio no seu joelho. Ainda assim, se levanta com frequência e trabalha numa poltrona. Não tem quadro de infecção generalizada, mas registrou ligeira insuficiência renal. Sabe que está em perigo e por isso pediu aos médicos que não escondessem nenhuma informação do público. A organização não-governamental Médicos Sem Fronteiras anunciou hoje a suspensão das suas atividades no campo de deslocados de Zanzan, a oeste do Sudão, devido aos combates e a violência na região. O assunto domina o compacto internacional que passa também. Luanda, administradores municipais adjuntos. Posse. Em destaque. Estamos a informar, é o Girassol Jornal. Seguimos para mais um curto intervalo. Volte connosco. Até já. E já estamos de volta. Desporto nota única. A Seleção Nacional Sénior Feminina de Futebol embarcou na manhã desta segunda-feira com destino à África do Sul, onde irá enfrentar a sua similar do Zimbábue nesta quarta-feira para a segunda mão da primeira eliminatória de apuramento ao CAN 2026 em Marrocos. As Velvitas partiram para a terra do eterno Nelson Mandela com uma vantagem na bagagem de 2-1 na eliminatória feito conseguido na última semana no estádio 22 de junho. Antes do embarque, o técnico da turma angolana, Manion Lloyd, sublinhou que as meninas estão motivadas a passarem pela seleção do Zimbábue e cumprirem com mais um passo rumo ao CAN de Marrocos 2026. A moral está alta, as meninas estão com boa disposição. Esperamos que continuemos assim com essa boa disposição. O objetivo é tentar manter o resultado da primeira mão. Se nós conseguirmos, assim será o nosso efeito. Sabemos que não vai ser um jogo fácil, vai ser contra uma equipa muito difícil, que vai fazer tudo para passar a eliminatória, porque essa equipa teve constantemente em CAN já feminino. Nós estamos a tentar reerguer aquilo que foi as nossas passagens pelos CAN feminino. Vamos tentar fazer de tudo por tudo para passarmos a eliminatória. Vemos que é uma equipa muito difícil, no ponto de vista físico e técnico, mas nós vamos tentar fazer o máximo possível para ver se conseguimos contrariar ou manter o resultado. Manion Lloyd confirmou igualmente as lesões de algumas jogadoras, com destaque para Ari Papel, autora dos 2 tentos da primeira mão. Neste momento nós estamos com a jogadora Ari Papel, que está com um problema nos gêmeos, está a ser debilitado pela equipa técnica. Temos algumas jogadoras também que se queixaram de algumas dores, essas 2 normais, mas vamos ver se até a hora da competição, até a hora do jogo, elas conseguem estar recuperadas para o jogo. A capitã da Seleção Nacional, Margarete Salvador, garantiu que o conjunto só pensa na vitória diante do Zimbábue. O grupo está motivado, a determinação é outra. Não será fácil, mas com a nossa garra e determinação sei que podemos alcançar.
outros objetivos. Recordo que a Seleção Nacional venceu o duelo da primeira mão por 2-1. O encontro da segunda mão de qualificação desta primeira eliminatória acontece nesta quarta-feira 26, em Pretória, África do Sul. Angola não chega a um CAN sénior feminino desde 2002. A vice-presidente do MPLA, Maraquiosa, recebeu nesta segunda-feira em audiências separadas várias entidades do corpo diplomático acreditado em Angola. O destaque recai para os embaixadores da China, Reino Unido, Gana e Zimbábue. Os encontros realizados na sede nacional do partido tiveram como objetivo o fortalecimento das relações bilaterais e a troca de impressões sobre a cooperação entre Angola e os países representados. Entre os diplomatas recebidos esteve o embaixador da China em Angola, Zhang Bin, que manifestou a necessidade da contínua formação de quadros, referenciando os membros do partido MPLA já formados na China em 2024. Concordamos para esforçar-nos a promover as boas relações entre o MPLA e o Partido Comunista da China e especificamente nas áreas como troca de delegações, as formações dos quadros e também troca de experiências de governação com partidos no poder e esforçamos juntos para promover os progressos e o desenvolvimento dos nossos países. O embaixador do Reino Unido, Bharat Joshi, no cargo há 4 meses, abordou questões relacionadas ao engajamento dos jovens, sobretudo das mulheres, na política. Além disso, destacou também a forte ligação económica entre os dois países. Falei com o vice-presidente sobre a política no país, a política do MPLA e como podemos trabalhar conjuntos para encorajar os jovens e as mulheres de participar na política do país para desenvolver Angola. Felizmente, posso dizer que temos uma ligação muito forte na área da economia, temos muitas empresas que trabalham aqui e acho que temos uma ligação muito forte, muito amical. A embaixadora do Ghana, Mavis Eziko Zorbor, destacou a parceria histórica entre os dois países, desde a luta contra a repressão colonial e o racismo. Durante a reunião, reforçou a importância da zona de comércio livre para reduzir as barreiras entre os países africanos. E as relações entre Ghana e Angola são bons e essas relações datam de 1976. E de realçar que os dois países têm boas relações e vamos continuar a lutar para fortalecer essas relações e também melhorar a vida das nossas populações. E não só isto, o que fortalece também as relações entre os dois países é a forma que nós estamos a trabalhar para promover a zona de comércio livre continental. O embaixador do Zimbábue, Thando Madmavuze, manifestou interesse na exposição de artefactos angolanos no Museu em Construção no Zimbábue. Além disso, mencionou o interesse do seu país na construção de um monumento em homenagem aos heróis tombados nas lutas de libertação. Nós planeamos também de construir um monumento em honra dos nossos soldados que tombaram na província do Mochico, nomeadamente no Luena. O governo de Angola e o governo do Zimbábue estão a trabalhar em conjunto para que pudéssemos colocar este monumento lá no sítio. E também, num dos assuntos que abordamos com a vice-presidente, é que o Zimbábue precisaria de um apoio técnico de Angola para que este projeto pudesse ser materializado. Vice-presidente do MPLA, Maraquiosa, recebe corpo diplomático acreditado em Angola, com os quais abordou questões de interesse comum, parcerias estratégicas e o reforço da cooperação em diversos domínios. E já estão em funções os administradores municipais adjuntos, nomeados recentemente pelo governador de Luanda, Luís Nunes.
Os novos responsáveis prometem dar o seu melhor para elevar a capacidade de resposta aos problemas que mais preocupam os munícipes. As nomeações foram oficializadas por meio dos despachos números 25 a 75. O governador da província de Luanda, Luís Manuel da Fonseca Nunes, impulsou os 51 novos administradores municipais e chefes de departamentos provinciais por conveniência de serviço nos termos da lei. As nomeações abrangem diversos municípios como Camama, Ojiaenda e Quilamba, com novos responsáveis designados para áreas como política, social e da comunidade, economia, finança e técnica, infraestruturas e serviços comunitários. Além disso, foram feitas nomeações para departamentos ligados à cultura, turismo, juventude e desporto, administração e finanças, saúde, educação, bem como ordenamento do território e urbanismo. Caros administradores adjuntos, este é o vosso momento de fazer a diferença. O compromisso que assumem hoje deve traduzir-se em trabalho, em ações concretas e em resultados tangíveis. Devemos administrar com mais proximidade, com mais precisão e com mais sensibilidade às necessidades do nosso povo. Só assim construiremos uma província mais forte, mais coesa e mais preparada para os desafios, que são muitos. A todos deixo um desafio claro. Dediquem-se incansavelmente na busca de soluções. O nosso povo espera de nós respostas concretas para os desafios que enfrentam e essa responsabilidade recai, em grande parte, sobre os vossos ombros. O governador da província de Luanda, Luís Nunes, que falava na tarde desta segunda-feira no ato de impulsamento, pediu aos recém-nomeados soluções concretas, celeridade e proximidade entre as administrações municipais e os cidadãos. Governar é estar próximo das pessoas, compreender as suas dificuldades e atuar com eficácia. É isso que espero de cada um de vós. Que sejam líderes acessíveis, gestores eficientes e, acima de tudo, servidores públicos comprometidos com o coletivo, pautando por uma atuação no cumprimento estrito da lei, com transparência, evitando atos lesivos à gestão pública, como são os casos de corrupção, de nepotismo, entre outros. Vivemos tempos desafiantes e os cidadãos exigem mais de nós. Não há espaço para inércia, para burocracias improdutivas ou para falta de compromisso. O povo espera ação e nós, enquanto governo, temos o dever de corresponder a essa expectativa, com trabalho sério, transparente e orientado para resultados positivos. E assim foi a edição de segunda-feira do Girassol Jornal. Obrigado pela companhia de sempre. Contamos consigo amanhã à mesma hora. Não perca a seguir Girassol Debate. Passe bem.